do homem, eles não conseguem conciliar essas duas realidades. E você? O que é que você tem a dizer acerca da dor? Qual é a nossa resposta diante da dor do mundo? Qual é a sua resposta diante da sua dor quando ela vem? Porque ela vem. Nessa noite a gente vai fazer uma tentativa, na dependência do Senhor, de trazer alguma luz acerca disso tudo. E a primeira coisa que eu preciso dizer é que Deus, acerca da dor, é que Deus, Ele não é o culpado do sofrimento que existe no mundo. Porque tem gente que diz que seria muito mais fácil crer num Deus de amor se não houvesse dor no mundo. E aí essas pessoas perguntam, por que que Deus não criou um mundo sem sofrimento e dor? Por que que Ele não fez isso? Mas qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é, mas foi justamente isso que Ele fez. No princípio, quando o Senhor criou todo o universo, toda a vida que existe na terra, tudo era muito bom. Antes da rebelião do homem, a vida era superabundantemente boa e agradável. Não havia choro, não havia dor, não havia lamento, não havia ausência de Deus. Tudo era muito bom. Só que aí acontece o que aconteceu, né? O homem ele se rebelou, quis seguir o seu próprio caminho. Por isso Deus não pode ser acusado de ter criado o mal, porque isso a gente trouxe sobre nós mesmos, né? Foi a rebelião dos homens, do homem que trouxe a dor para dentro da história. Agora, o que Deus fez foi permitir a possibilidade do mal. Ele permitiu que o mal fosse possível. Mas como assim? Por quê? Por que que Deus permitiu que o mal fosse possível? Eu gosto de responder dizendo que foi porque Ele sabia que amar era dar liberdade. Ele sabia que amar era dar outra escolha, oferecer outra escolha. E Ele, ao nos amar, Ele nos deu o poder de escolher amá-lo ou não, de dizer sim ou não a Ele. E se Deus é bondade, a outra escolha só pode ser o quê? A ausência de bondade, que a gente gosta de chamar de mal. O mal não foi criado por Deus, mas o mal é o resultado de não se ter escolhido a Deus. O mal é apenas o resultado da ausência do bem. Por isso Deus não pode ser acusado de ter criado o mal, mas pode ser acusado de ter amado. Só que alguns retrucam dizendo, mas Deus não poderia ter nos amado tirando a nossa liberdade. Eu não sei, se nós pensarmos um pouquinho, qual é a única exigência do amor? Eu gosto de crer que o amor ele tem apenas uma exigência. Quem ama exige, quem ama espera ser amado. A resposta que o amor espera é o amor. E Deus, quando nos amou, Ele esperou ser amado. Amado. Mas amor que não é livre não é amor. Se nós fôssemos forçados a amar a Deus por conta de um poder, né? Isso não seria amor. Talvez se o homem tivesse esse poder de fazer com que o outro o amasse, ele faria uso desse poder. Porque afinal de contas o homem é mesquinho, ele pensa só nele mesmo. Mas o Senhor é diferente do homem. E Ele decidiu, Ele viu justiça, Ele viu verdade, Ele viu prazer. Enfim, Ele desejou que fosse possível a escolha. E ainda outros insistem, mas será que toda a existência do mal
justifica a liberdade dada a nós, não seria melhor não existir liberdade para não sofrermos? Não sei se faz muito sentido uma pergunta como essa. Não seria melhor não existir liberdade? Se não houvesse liberdade, não seria possível vontade. É vontade própria. Se não houvesse liberdade, não seria possível opinião, inteligência. Se não houvesse liberdade, não seria possível um sentimento, uma afeição verdadeira. Seria melhor não existir liberdade? Se Deus quisesse um zumbi ou uma marionete, Ele não teria criado o homem. Nos primeiros capítulos da Bíblia, nós vamos ali perceber Deus nos revelando a razão do porquê Ele criou a humanidade. Foi para desfrutar de um relacionamento vivo e real. Ele desejou se relacionar, amar e ser amado genuína, livremente por mim e por você. Ele queria se relacionar, amar e ser amado. Se Ele quisesse algo virtual ou mecânico, onde bastava Ele estalar os dedos e dizer, me ame, Ele não teria criado o homem, Ele teria criado outra coisa. Outra coisa. O mal não foi criado por Deus. O mal é o resultado da ausência da bondade, é o resultado de não se ter escolhido a Deus. E algo que a gente precisa entender sobre o mal e colocar o mal no seu devido lugar é dizer que algo que nós precisamos entender é que o mal, ele não é o oposto do bem. Precisa ficar muito claro em nossas cabeças que o oposto do bem não é o mal. É colocado muito valor sobre o mal. Dizer que o mal é o oposto do bem é dizer que existe igualdade entre o bem e o mal. E o mal não pode ser o direto oposto do bem, porque o mal não tem o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma glória que o bem tem, não tem. O mal é apenas a ausência do bem, não o oposto do bem. E a Bíblia vai nos revelar que até Satanás, e Satanás é aquele que personifica o mal, a Bíblia vai nos dizer que Satanás é servo de Deus, que Satanás depende de Deus, Satanás depende da graça e da misericórdia de Deus. Eles não brigam em igualdade. Satanás não é o oposto de Deus, porque Deus não tem oposto. Deus não tem oposto. Não existe oposto de Deus. Pode existir oposição por parte de uns loucos, mas não há oposto de Deus. Ele é incomparável. E se até o mal serve a Deus, se até o mal de forma misteriosa serve a Deus, outra coisa que nós precisamos saber sobre a dor é que a dor não é algo necessariamente de todo ruim. O mal não é, o sofrimento que existe aqui na terra não é completamente mal. Eu sei que isso é muito mais fácil dizer do que viver, mas todo sofrimento que existe na terra não é completamente ruim. Por quê? Você crê que Deus é bom? Você crê que a sua misericórdia dura para sempre? Crê?
Porque se nós cremos que Deus é bom, e se cremos que a sua misericórdia dura para sempre, que a misericórdia de Deus é presente, presente, é real em cada instante, em todos os momentos de nossas vidas. E se a gente crê que Deus é amor, e que toda a criação é alvo do amor de Deus, se a gente realmente acredita nisso, então toda dor, então toda angústia, todo sofrimento